Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos começar, então, a nossa aula de hoje. Deixa eu perguntar sobre a aula da semana passada. Todo mundo conseguiu assistir o vídeo? Conseguiram entender a matéria da semana passada? Sim, tá bem tranquilo até. O passo a passo tá ajudando bastante. Então, tá bom. Porque hoje a intenção, todo mundo... Só um aluno falou? Deixa eu ver quem mais está aqui. Gabriel... Bom, se todo mundo concorda aí, então tá bom. Antes da gente começar a aula hoje, precisava dar alguns recadinhos para vocês sobre alguns prazos. Bom, alguns alunos já estão recebendo sobre a prorrogação da aula, por conta da pandemia. Eu ainda não recebi nada oficial. Então, amanhã nós vamos ter reunião, né, com o diretor, e provavelmente amanhã, na reunião, eles vão conversar com a gente e dizer se realmente a gente volta agora, dia 18 de maio, segunda-feira, ou se vamos seguir o comunicado lá do governador. Então, com relação a isso, gente, é o seguinte, a gente não pode... Então, assim, a minha programação e com relação a vocês segue continuando esse modelo de aula que a gente está tendo, tá bom? Alguns professores, no caso até o professor de topografia, ele veio falar comigo da necessidade de ter algumas aulas práticas presenciais com vocês. Então, ele até vai combinar com vocês direitinho a questão de um banco de horas aí de aula prática. Se a gente não conseguir efetivamente agora em maio, provavelmente em junho, se não, quando retornar em agosto, ele vai marcar um dia que ele vai combinar com vocês esse horário dessa aula prática, para que vocês possam compreender na prática todo o conteúdo que ele está passando. Mas no caso da minha disciplina, que também é aula prática, eu acho que a gente vem conseguindo, de acordo com o modelo de aula que eu montei para vocês, passar o passo a passo da interpretação da disciplina. Então, no nosso caso, estamos fluindo, tá bom? Outro recadinho importante. Nós temos alguns prazos com relação a atividades acadêmicas do portal, que ajudam a somar ponto para vocês no sistema transversal, que é o desafio nota máxima e que é o estudo dirigido, tá? O desafio nota máxima, além de vocês pontuarem no portal, lá do desafio nota máxima, existe uma tabela de conversão daqueles pontos que somam pontos para todas as disciplinas que vocês cursam no semestre que vocês estão. E, além disso, os professores, né, todos os professores já fizeram isso no primeiro bimestre e seguirão fazendo isso no segundo bimestre, na avaliação do segundo bimestre. Os professores vão criar, só não vai acontecer isso, acho que na prova do professor de topografia, porque a prova, o modelo da aula dele é o modelo blended, e a prova agora vem pronta da matriz para vocês fazerem. Mas do restante, os professores vão criar uma questão desafio nota máxima, que o aluno que atingir lá os 9.000 pontos, ele não vai precisar fazer aquela questão na prova, né? Tipo, substitui pela pontuação. Então, o que fica importante vocês saberem? O desafio nota máxima, a plataforma desafio nota máxima, ela vai funcionar até dia 31 de maio. Então, vocês têm aí mais 3 semanas para intensificar as listas, né? Fazerem lá os conteúdos das listas e acumular a pontuação necessária. Professor, eu venho fazendo as listas, eu venho fazendo até
os intensivões, né? Porque, por exemplo, essa semana, além da lista tradicional, as 2 semanais, eles postaram outras listas para vocês fazerem, que foi o intensivo Dia das Mães. Vão ter outros intensivos até dia 31. Isso ajuda a acumular ponto. Mas também tem, abaixo das listas, tem ali os tópicos complementares, que são quiz, são questõezinhas mais... Outras questões direcionadas que ajudam a somar 700 pontos, algumas são de 300 pontos, então elas também potencializam ali a pontuação de vocês. Então, lembrando, vamos fixar, tá, que o prazo para fechar a plataforma do Desafio Nota Máxima vai até dia 31 de maio. Então, para quem quer aí se preparar, vocês têm aí mais 3 semanas aí para acumular pontuação. Outra coisa também importante sobre o estudo dirigido. Então, o estudo dirigido de vocês esse semestre, eu falei com a Beatriz, ela passou para mim, deixa eu achar ela aqui. Beatriz. Ó, a Bia falou para mim que vocês estão fazendo o desenvolvimento de carreira, né? Esse semestre. Então, o estudo dirigido do desenvolvimento de carreira, vocês vão fazendo etapas, assistindo o vídeo, né? Interagindo, e ao final vocês precisam emitir o certificado. E aí, sempre importante vocês emitirem, salvar em PDF, para que caso dê algum probleminha, vocês tenham o certificado comprovando que vocês concluíram em tal data. Qual é o prazo do estudo dirigido para que vocês possam finalizar o estudo dirigido? Acabei de perder o nome do desenvolvimento de carreira. O prazo vai até dia 13 de junho. Só que aí, por que eu vim hoje dar uma reforçada com vocês? Pessoal, seguinte. Pelo nosso calendário acadêmico, a partir do dia 4 de junho, começam as provas, tá? De acordo com o calendário. Vai mudar, não vai mudar? Amanhã a gente tem uma reunião e segunda-feira outra reunião para entender como é que vamos finalizar o semestre por conta da pandemia. Mas vamos olhar pelo que a gente já tem na mão. A partir do dia 4 de junho começam as provas. Então, primeiro as provas interativas. No caso de vocês têm História da Arquitetura, que é uma disciplina no AVA. Então, vai ser a semana que essa prova vai vir para vocês fazerem. E vocês têm a prova do professor de topografia, que ela é uma disciplina também blended. Então, a blended, ela é uma interativa 50%, então a prova é a partir do dia 4. Aí, no dia 15, começam as provas oficiais, e aí vocês têm projetos para entregar, vocês têm outros trabalhos para entregar e prova para realizar. E nesse meio de campo, no sábado, dia 13, é o último dia de realizar o estudo dirigido. Então, por que eu já estou falando hoje, que ainda é um mês antes, né? Hoje é dia 13 de maio, um mês antes do prazo final para vocês. Aproveitem que, por enquanto, não está na reta final, eu sei que vocês produzem diariamente as atividades da faculdade, mas tira um tempinho para tentar concluir o quanto antes o estudo dirigido de vocês. Quem já fez, ótimo. Quem ainda nem comecei, por quê? Porque ele toma um tempo de vocês, mas às vezes, num dia, vocês conseguem finalizar. E já deixa isso feito. É uma coisa a menos para fazer do que deixar lá para o final do semestre, no prazo final, no meio das provas, no meio de entrega de projeto, vocês vão ficar loucos. Né? Esqueci do prazo, nossa, era até ontem. Se reprovar, semestre que vem ele acumula com o estudo dirigido do próximo semestre, só que ele tem um custo, não é um custo de uma DP, mas ele tem um custo de R$100. Vocês pagam R$100 a mais para fazer o estudo dirigido reprovado. Então,
o que eu estou vindo aqui? Alertar vocês desses prazos, façam o quanto antes, terminou, salve em PDF. Ah, professora, não tem certificado, tem uma avaliação para fazer. Entra e faz a prova. Mas, se eu não me engano, desenvolvimento de carreira, pelo que o nosso cronograma aqui, ele emite um certificado no final. Então, vocês finalizaram, como é que completa 100% da disciplina? Ir lá, baixar o PDF do certificado, e aí vocês salvam numa pastinha para ele ficar guardadinho, caso dê algum problema do sistema, vocês têm como comprovar que foi feito. Tudo bem? Nossa prova. Previsão, tá, gente? Estou seguindo o calendário, então, pelo calendário, a previsão da nossa prova é para o dia 17 de junho, tá? Como é que nós vamos fazer essa prova? Se a gente já tiver retornado, a prova será em sala de aula. Se não tivermos retornado, provavelmente o mesmo modelo da prova do primeiro bimestre, né? Uma prova onde vocês vão receber, fazer as atividades, me entregar, corrige, e é isso aí. E aí, só para finalizar os recados gerais, sobre o trabalho do dia 29 de abril, naquele dia eu consegui efetivar a correção do Bruno, e já tinha dado retorno para o Bruno, da Carol e do Luiz Guilherme. Hoje eu até pedi para a Bia conversar com vocês, para vocês darem um oizinho para mim, para ir subindo as imagens para mim. Eu vou finalizar essa correção depois da aula. Enquanto vocês fazem um exercício, eu vou finalizando a correção e já dando o retorno para vocês. Por isso que quem mandou o oizinho, eu nem abri para eu já deixar aqui já na mão para fazer isso hoje com vocês, tá bom? Então, vamos dar início à aula de hoje. A aula de hoje, preparei para vocês, ela é uma continuação da aula passada. Então, na aula passada, nós fizemos a introdução sobre os sólidos geométricos, que nada mais é um conjunto de pontos e segmentos de reta que vão formar uma figura tridimensional, e a partir dela vem ali o rebatimento das vistas nos planos, né, o rebatimento ortogonal. E aí, com esse conceito, a gente fecha uma explicação que eu dei lá no início, acho que uma das nossas primeiras aulas, que eu falei para vocês, que a geometria descritiva, ela é a base do desenho técnico. Então, agora que nós chegamos na construção dos sólidos, então a gente percebe exatamente isso. Toda a fundamentação do desenho técnico, ela vem dessa construção descritiva, né, da matemática. Então, depois vocês vão passar esse conteúdo também, um conteúdo mais prático, porque tem alguns slides que são repetitivos da aula passada, vocês não precisam copiar. No caso, esse daqui, ele é o mesmo slide da aula passada, a introdução teórica da aula, vocês não precisam copiar de novo, tá, gente? É só para que eu pudesse fazer um gancho no que nós vamos tratar na aula de hoje. Então, a gente continua falando de sólidos geométricos e a gente vai falar das projeções ortogonais. Então, lembrando que a projeção, ela é esse processo, né, da percepção do objeto no espaço e como essa projeção se incide, né, se projeta nos planos determinados. No caso, nós trabalhamos com 3 planos que formam as 3 dimensões aí do espaço tridimensional, do ambiente descritivo aí que a gente trabalha na geometria. Bom, reforçando então, o nosso foco principal na geometria descritiva e também no desenho técnico, certo que nós só projetamos as 3 principais vistas do objeto, a frontal, a lateral esquerda e a superior, quando se trata de primeiro diedro, e essas vistas, elas são proporcionalmente posicionadas de acordo com os planos de projeção.
Então, o plano vertical, que é o plano fixo, que é o principal plano, ele projeta a vista frontal, que é a principal vista do objeto. O plano lateral, ele projeta a vista lateral esquerda, e o plano horizontal, ele projeta a vista superior. Então, pensando nesse sentido, nessa proporção, né, que nós trabalhamos na geometria descritiva, tudo isso eu tirei dos slides da aula passada. Hoje, então, o que é que nós vamos produzir hoje, tá? Hoje eu trouxe para vocês 2 exercícios que vocês vão construir. Um exercício é a construção de uma pirâmide de base quadrada e o outro é uma peça de perfil triangular, tá? Isso para que são menos elementos geométricos, então são menos pontos para serem construídos, mas que vão trazer uma dimensão de figuras tridimensionais interessantes e que teremos representações planas, né, lá na representação final, também interessantes, tá? Então, a forma como você olha o objeto tridimensional e a forma como você representa a bidimensão, né, a planificação dele. Então, hoje o nosso foco são essas 2 figuras, a pirâmide de base quadrada e a peça em perfil triangular. O que eu fiz? Eu fiz não tão passo a passo assim. Hoje eu fui mais objetiva na construção, porque eu acho que vocês já entenderam a forma de construir o objeto tridimensional, e também acho que agora essa aula de hoje é uma aula que eu quero que vocês caminhem um pouco mesmo com a percepção do que vocês já foram absorvendo aula a aula. Então, eu vou dar uma exemplificação da pirâmide para vocês, e a peça 2, que é a peça perfil triangular, vocês vão partir do zero sozinhos e vão construir, tá? Então, aqui é o exercício, então eu coloco aqui para vocês. Então, de acordo, né, com as coordenadas dadas, vocês vão desenhar as peças no plano de projeção em perspectiva e na representação final. A peça 1, ela tem um conjunto de 5 pontos coordenados, tá? Onde os pontos de A até D vão formar a base quadrada da pirâmide. E o ponto E vai ser a altura da pirâmide. Então, eu estou dizendo assim para vocês. Os 4 primeiros pontos vão formar a base quadrada da pirâmide e o ponto E vai estar lá em cima. E aí, vocês vão ter que fazer a ligação das arestas da altura, né? E finalizar o exercício. O que tem agora que vocês precisam começar a representar na construção de peças tridimensionais são as arestas que já estão visíveis no desenho, elas são sempre contínuas, mas as arestas que vão ficar atrás do objeto, faz parte do objeto, eu sei que está ali, mas eu não estou vendo. Então, eu vou construir, eu vou fechar o meu objeto tridimensional com as linhas tracejadas ocultas. Então, é como essa pirâmide, né? Aquilo que eu estou enxergando na frente, né? O que está à frente do observador. A gente coloca em linhas contínuas e o que eu sei que existe, que faz parte do objeto tridimensional, mas eu não vejo diretamente, eu desenho com as linhas ocultas visíveis. Então, tanto para uma peça quanto para a outra. Então, eu tenho aqui as coordenadas da peça 1 e as coordenadas da peça 2, tá? Como eu expliquei para vocês na aula passada, eu gosto de fazer... vamos olhar aqui na peça 2, eu gosto de trabalhar o conjunto, né, do grupo de coordenadas em colunas assim, porque eu acho que facilita a construção
da face plana principal do exercício, e depois eu sei que é só eu ligar os pontos para transformar o objeto tridimensional. Então, presta atenção um pouquinho com relação às coordenadas. Então, eu fiz aqui, ó, o perfil é uma peça de perfil triangular, onde eu tenho, na primeira coluna, as coordenadas do grupo 1, e na segunda coluna, as coordenadas do grupo 2. E aí, o que eu gosto que vocês já pensem e já vão seguindo esse raciocínio. As coordenadas do grupo 1 vão formar uma face plana. As coordenadas do grupo 2 vão formar outra face plana. E entre elas vai existir um espaço onde vocês vão ligar os pontos. Eu vou voltar aqui, ó. Então, nada mais é do que... Agora a gente está falando dessa peça aqui, ó, peça do perfil triangular. Eu criei uma coluna que vai desenhar para vocês essa face ABC, essa face plana triangular. Na segunda coluna das coordenadas do grupo 2, vocês vão desenhar a face DEF, então elas vão estar posicionadas no plano tridimensional. Duas faces triangulares, que depois vocês só vão ligar as arestas entre uma e outra para fechar o objeto tridimensional, ok? E aí, para mostrar para vocês como que vocês vão desenhar, no caso, vocês vão desenhar as duas peças, só que a peça 1, eu já vou mostrar aqui a forma como vocês vão fazer. E a peça 2, vocês vão fazer totalmente sozinhos. Então, primeiro, vocês vão começar desenhando o primeiro diedro. E aí, professora, que tamanho eu vou construir o primeiro diedro? É importante prestar atenção nas coordenadas, tá vendo? Ó, se a gente olhar as coordenadas de todos os pontos aqui da peça 1, veja que aqui eu tenho coordenada 7 na abscissa. Aqui eu tenho coordenada 7 no afastamento. E eu tenho uma coordenada 7 na posição de cota. Então, em todas as dimensões, abscissa, afastamento e cota, eu tenho uma unidade com 7 centímetros. No caso, nós estamos, né, usando cada centímetro, né, cada unidade como centímetro. Então, isso é relativo ao tamanho do diedro que a gente vai ter que fazer, tá bom? Então, no caso, para essa peça 1, eu aconselho vocês que façam tanto a distância da abscissa, quanto a distância da altura do plano vertical, quanto a do comprimento do plano horizontal, e aí o restante vai seguir na proporção, façam maior do que 7 centímetros. Para eu explicar esse exercício para vocês, eu criei o meu diedro total com 8 centímetros. Então, ele tem 8 centímetros na abscissa, 8 centímetros na altura da cota e 8 centímetros no afastamento, tá? No pH, na horizontal. Então, eu criei tudo com 8, então o meu diedro ficou todo proporcional no tamanho 8. Por conta disso, eu tive que fazer o diedro numa folha e a representação final na outra, tá? Eu não consegui fazer caber as duas coisas em uma única folha. Professora, posso usar, ao invés de 1 centímetro, meio centímetro para cada unidade? Pode, mas quanto menor você trabalha, mais próximos os detalhes ficam, né? E ainda mais com peça, você tem muitos detalhes para anotar, pode ser que você se confunda. Então, eu prefiro, se vocês têm como trabalhar, e vocês têm como trabalhar a representação em perspectiva em uma folha e a representação final em outra, faça isso, vocês têm mais liberdade, né? Vocês têm mais espaço de desenho, o desenho fica mais limpo, fica mais claro, fica mais interessante. Então, vamos lá. Eu anotei, então, todas as coordenadas aqui. Então, eu queria que vocês percebessem o quê? O que foi feito aqui?
Então, construí o meu diedro. Olha para vocês verem a complexidade do desenho. Quando eu construí o meu diedro, todos com 8 centímetros, ângulo de 45 graus, linhas ortogonais, paralelas, tudo construidinho. Antes de começar a desenhar, eu passei um nanquim preto no meu diedro, porque se eu precisar apagar, por ser errei a cota, eu precisar apagar, eu não apago mais o meu diedro. O meu diedro, eu errei tudo, quero apagar tudo. O meu diedro tá ali, eu não preciso construir novamente, tá? Então, veja bem, eu construí o diedro, marquei o 0,0 do eixo, dos 3 eixos, indiquei os 3 eixos em cada lugar dele. Aqui onde a abscissa também coloquei a nomenclatura da linha de terra e coloquei a nomenclatura de cada plano na sua posição. Feito isso, eu comecei a trabalhar com um traçado bem levinho, eu fiz em 0,5, um traçado bem levinho em 0,5, o posicionamento de todos os 5 pontos. Então, eu comecei lá com a letra A, né, com o ponto A, onde ele me conta que eu tenho um posicionamento 7 na abscissa, 2 no afastamento e 2 na cota. Então, eu vim aqui, 7 na abscissa, 2 no afastamento, 2 na cota, já achei o ponto A, posicionei o meu A1, posicionei o meu A2, já levei a altura da cota até encostar no eixo Z e trouxe a proporção da altura, já levei a projeção 1 também até o eixo Y para que eu achasse o meu A3. Então, cada ponto que eu fui fazendo, eu já fui levando as projeções. No caso aqui do ponto A, quando eu fiz a projeção oculta, ele coincidiu com o eixo da abscissa. Então, vocês só conseguem enxergar o finalzinho do meu tracejado lá. Não tem problema, isso acontece no desenho mesmo, ainda mais por conta das proporções. Depois eu posicionei o ponto B. O ponto B está 7 na abscissa, 7 no afastamento e 2 na cota. Então, eu vim aqui, o 7 já estava posicionado lá, então já tinha o ponto demarcado, prolonguei o afastamento 7. A cota, a altura é a mesma, então eu só trouxe na paralela a altura de B em 7. Quando encontrou aqui com o afastamento, achei o meu ponto B. Marquei B1 no plano horizontal, já marquei a projeção B2, então a minha projeção B2, ela coincide com a projeção A1, então já marquei aqui, ó, coincidente com A1, B2 coincidente com A2, né, desculpa. Levei, ó, tô no ponto B agora. Então, eu peguei a projeção B1, levei até o eixo Y. Tá vendo também que lá no eixo Y eu fui marcando de 1 em 1 centímetro? Porque fica muito mais fácil, né, gente? Se eu tenho 7 aqui, marco 7 lá, eu já vou ter a linha diagonal paralela perfeita. Então, eu levei B1 até o eixo Y, levei B2, que está no mesmo lugar que A2, então, essa linha já estava traçada e esse pedaço de linha também. Então, eu aproveitei já o traçado contínuo que já tinha sido construído, entre o B1 que eu construí, o B2 que já estava parcialmente construído, prolonguei, achei o meu B3, tá? Agora, nós vamos para o ponto C. Ponto C diz que ele está posicionado 2 na abscissa, 7 no afastamento, 2 na cota. Então, ó, 2 na abscissa, 7 no afastamento, 2 na cota. Trouxe a projeção da altura da cota com a distância do afastamento, achei meu ponto C. Marquei C1, marquei C2 e o caminho que ele vai percorrer é o mesmo que o B3. Então, C3 coincidente com B3. E agora vamos para o último ponto da base da minha pirâmide, que é o ponto D. Ele está em abscissa 2, afastamento 2 e cota 2. Então, abscissa 2, e aí já estou no mesmo lugar de C,
Afastamento 2, eu já tenho até a orientação de A, porque está passando no mesmo lugar. A altura da cota, 2. Então, achei o meu ponto D, projeto D1, o meu D2 coincidente com o C2 e o meu D3 coincidente com o A3. Então, eu achei os 4 pontos da base quadrada da minha pirâmide. E já demarquei eles aqui num tom diferente. Agora, a gente vai para a coordenada, para o ponto da altura. Então, diz que o ponto coloca que ele está na abscissa 4,5, afastamento 4,5 e altura 7. Então, eu marquei aqui, ó, abscissa 4,5, deu aqui. Afastamento 4,5, cota 7. Colocamos as projeções paralelas, tanto para o afastamento quanto para a cota, para encontrar o ponto E. Achando o ponto E, você tem a projeção 1 de E, a projeção 2 de E. Usando a paralela aos eixos, eu levo o E1 até encostar no eixo Y, levo o E2 até encostar no eixo Z, e faço o encontro de E1 com E2 para eu achar o E3. Então, aí vim aqui no ponto encontrado e ressaltei a cor de E. Então, aqui eu achei todos os pontos, todos os entes geométricos no espaço tridimensional, achei todas as suas projeções nos planos de projeção ortogonal. E todas as suas coordenadas já estão apontadas. Feito isso, nós vamos fechar o desenho. Então, o desenho, ele vai ficar fechado de que forma? Eu já sei que é uma pirâmide de base quadrada. Isso foi dito lá no enunciado do exercício. Peça 1 é uma pirâmide de base quadrada. Então, quando eu venho no exercício, o que eu sei? Eu sei que eu tenho a base, que vai ser formada pelos pontos, né? A, B, C, D, e volto para o A para fechar a base. Tenho o ponto E na altura, então eu tenho que ligar todos os pontos da base ao ponto da altura para fechar a minha peça tridimensional. Vocês podem fazer tudo isso a lápis, bem fraquinho. Achei, fechei, aí vocês vêm com um grafite mais forte, ou pode fazer como eu fiz aqui, ó. Eu usei uma cor, eu usei o vermelho para destacar o meu objeto tridimensional. E aí, aqui, vocês vão precisar usar a técnica da representação das linhas. O que está visível para o observador, a gente trabalha com linha contínua, e o que não está visível, que está oculto, a gente trabalha com as linhas tracejadas. Então, foi isso que foi feito, as arestas visíveis, linha contínua, as arestas ocultas, linhas tracejadas. E a partir daqui, eu só fiz a junção das projeções no plano. Então, aqui, ó, quem que eu tenho que unir? O A, não tenho que unir o A com o D, ou o B com o C, eles estão aqui, ó, o A e o D tá aqui, o B e o C tá aqui. Então, eu uni a base e levei as arestas até a altura. Então, eu tenho aqui a representação da minha vista frontal. Aqui na projeção da vista superior, no plano horizontal, eu tenho que unir a base quadrada e depois eu tenho que levar de todos os vértices da base quadrada, eu levo as arestas até o ponto da altura. O ponto E está projetado aqui no meio, então eu levo todas as arestas. Aqui na projeção também eu usei a técnica de linha visível e linha oculta. O que ficou visível da projeção, eu trabalhei contínuo, e o que ficou embaixo da peça, eu trabalhei tracejado. E lá na vista lateral, também vamos unir os pontos, e o que ficou visível, linha contínua, o que ficou atrás da peça, linha tracejada. Aqui, então, a gente tem a resolução do exercício a partir das coordenadas, né? A partir das coordenadas da peça da pirâmide, nós chegamos nesse resultado final no plano em perspectiva. E aí, na outra folha, a gente vai fazer
a representação do plano final, na representação final, plana, eu nem preciso olhar lá na peça, no plano de projeção em perspectiva, eu pego as coordenadas, os pontos e vou demarcando aqui, ponto A, A1, A2, acho A3, ponto B, B1, né? Então, 7, 2, 2. Então, marquei aqui, A1, A2, já puxei, achei o A3. Depois, a coordenada de B também está na abscissa 7, o afastamento 7, altura 2, né? Cota 2. Então, B1, B2, achamos o B3. Então, levamos lá, achamos o B3. Depois, o ponto C está aqui, né? Então, 2 de abscissa, 7 de afastamento, 2 de cota. Achamos C1, C2 e automaticamente achamos o C3. E aí, aquilo que vocês já estão acostumados a fazer, posicionou todos os pontos, vamos reforçar com o grafite ou com outra cor, assim como foi feito aqui, para achar as vistas, a representação plana do objeto tridimensional. Não esquecendo de colocar os elementos que nomeiam esse gráfico, né, que nomeiam esse plano de representação. Pessoal, deixa eu dar uma saidinha aqui. Tudo bem até aqui? Sim, tá tranquilo. Sim. Beleza, gente. Ó, então, qual é a proposta para agora? Eu quero que vocês, então, a partir de agora, vocês vão passar o exercício, o enunciado do exercício, esse daqui, ó, né? Então, para a aula de hoje, é isso aqui que vocês vão passar no caderno, porque até aqui é continuação da aula passada. Então, vocês vão passar exercício de fixação, vão passar esse conteúdo teórico para o caderno e vão começar a construir a pirâmide. E depois de construir a pirâmide, vocês vão fazer com o mesmo raciocínio a construção da peça 2, que é do perfil triangular, tá bom? Eu vou ficar online aqui no Teams até umas 8h30, 9 horas no máximo. E vocês vão para o cantinho de vocês aí e começar a fazer os exercícios. Eu vou ficar mais um tempinho aqui, caso quem tenha dúvida, quiser tirar alguma dúvida sobre a aula, sobre os exercícios, me chama. Professora, para mim está tranquilo, eu não estou com dúvida, eu vou lá fazer o exercício, qualquer coisa eu te chamo, vocês também podem me chamar pelo grupo, o nosso grupo, ou no particular. Quer dizer, no grupo de vocês que eu estou, vocês podem dar um oizinho lá e tirar dúvida, ou então me chama no privado. E, enquanto isso, eu vou corrigir os trabalhos que foram entregues do dia 29, vou continuar corrigindo e já vou dando um feedback para vocês na própria mensagem do WhatsApp, tá bom? Tá bom, professora. Tranquilo. Beleza, gente. Ok. Estou por aqui. Professora, só uma pergunta. Depois que a gente terminar a segunda representação, a gente precisa mandar alguma foto ou é só deixar no caderno mesmo para a próxima aula? É só deixar no caderno mesmo e para a próxima aula. Se vocês conseguirem finalizar corretamente, não teve nenhuma dúvida, tá tranquilo, é só finalizando. Ah, professora, eu tô com dúvida, tira uma foto e vai mostrando para mim aqui no WhatsApp, tá bom? Mas não precisou. Professora, terminou, tem que. Não, é só vocês fazerem e passarem para o caderno. Lembrando, gente, que tudo que é todas as atividades que a gente está fazendo são atividades para prova, então é importante fazer, porque vocês vão precisar exercitar essa técnica no dia da prova também, tá bom? Ana, Tudo bem, então, professora. Obrigado. Tá. Nada. Oi. esses slides estão em qual seção? Ai, deixa eu ver. Eu vou ter que entrar lá para conferir, calma aí. Eu acho que nós estamos na seção 3. Tá. Unidade 3, seção 3. Deixa eu entrar aqui só para eu conferir, para eu não falar bobagem para você, calma aí.
Isso, unidade 3, sessão... Não, nossa, já dá para entrar aqui na unidade. Aula 5 já entrou na... Unidade, vai entrar agora, aqui, ó, provavelmente vai abrir para vocês na unidade 4, sessão 2. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada. Professor, então você ainda vai postar, né, na unidade 4, né? Isso. Estou postando já o slide. O vídeo, ele demora um pouquinho mais para sair, tá? Porque o vídeo eu preciso encerrar a nossa aula para eu poder postar, mas eu já vou postar agora o slide de hoje, que eu acabei de apresentar, tá bom? Vou fechar ele aqui. Fechar ele aqui para postar para vocês. Vocês já abrem lá, unidade 2, sessão 4. Aula do professor. Isso. Esse. Legal, deixa eu ver se abriu já lá. Foi. Gente, tá lá, tá bom o slide? Eu vou encerrar a gravação, que daí eu já consigo também postar para vocês a aula. Mas eu vou continuar online no Teams com vocês.